Boa tarde, né? Boa tarde. Hoje já é boa tarde. Vou colocar aqui Daniel Morgel. Marcela, tudo bom? Será que eu consigo Daniel Morgel entre trilhas? Já que estamos só nós duas, eu vou aqui tentar escrever de novo entre trilhas. Daniel Morgel. Você tem acompanhado as outras lives? Tá gostando? Pronto. Agora eu vou fixar esse. Pronto. Estamos prontas. Oi, Cíntia, bem-vinda. Ai, que bom! Oi, Rodrigo, Renato. Bom, gente, deixa eu contar um pouquinho do projeto, né? O Entre Trilhas, ele é esse projeto de contar um pouco as trilhas, como é que esses agentes da arte vieram a ser, quem eles são e como é que eles... como eles sobrevivem, o que eles fazem. Olha, o Murgel entrou. Então, para os avisos, tem um grupo de avisos no WhatsApp, o link tá lá na bio. 15 minutos antes de eu entrar, eu aviso. Oi, Dani, tudo bom? Então, tô aparecendo de lado aí? Tá aparecendo de lado. Por que você tá de lado? Porra. Eu tô tentando botar o celular de um jeito confortável aqui. Ai, entendi. Mó improviso. É assim mesmo. Aqui tá uma geringonça também. Tá bonita a casa nova aí? É, Que bom. Que bom. chegamos lá na hora da virada da pandemia. Ah, que bom. Ô, Dani, primeiro eu queria agradecer muito. Eu acho que você é o único carioca, né? Você é carioca, Dani? Sou de Niterói. Tá, tudo bem. Então, o único que mora no Rio de Janeiro, que está fazendo parte dentro essa edição, né? E eu queria te agradecer muito por ter separar esse tempo para conversar com a gente e contar um pouco da sua trajetória, que é tão interessante, né? Porque o Dani, ele é esse artista independente. Independente de quê, né, Dani? Mas somos. Pois Então, é. vamos começar por você se apresentando, por favor. Hum. Bom, eu sou Daniel Gurgel, sou de Niterói. E acho que fui fazer, na época da faculdade, eu fiz Escola de Belas Artes. E foi na Escola de Belas Artes, eu fui para a escola com a intenção de ser ilustrador. Mas na escola eu acabei conhecendo uma galera, o Pedro Varela, Cadu, tinha o Carlos Contente, o Gustavo Espiridiano, sempre teve uma galera boa lá. E foi através dessa galera que comecei a me interessar por fazer arte nesse campo, né? Não no campo da ilustração. Então acho que desde 2004, 2005 talvez, eu tenho tomado a decisão e começado a me jogar nesse universo maluco aí. Ai, que bom. E como é que foi? Isso é legal, né? O seu trabalho ainda tem muita ilustração, não é ilustração, mas tem muito do desenho, né? Tem, e é bem do desenho de ilustração também. Eu tento preservar isso de alguma forma. Não sei se é tentar preservar ou não conseguir não ter, né? Tá ali, é natural. É. Então, sempre desenhei desse jeito. Então, mesmo que eu tenha mudado, vamos dizer, não vou fazer caricatura, mas eu estou fazendo um desenho que eu uso as mesmas técnicas que eu usava para fazer caricatura, né? Mesmo, tudo igual. Você começou fazendo caricatura? Eu não sabia disso, não. Adorava, assim, desde moleque, colecionava
recorte de jornal. Até hoje, gosto muito. Que bom. Ô, Dani, e você sempre teve essa. Bom, vamos supor, esse viés revolucionário, e eu digo revolucionário, na verdade, de revoluções, de mudanças, né? Então, eu acho que a sua trajetória de artista ela é bem marcada por reformas, assim, mesmo no fazer arte e nessa conexão de outras redes também que você faz. E eu queria que você falasse um pouquinho desse coletivo que vocês tiveram, você, Pedro, antes um pouco do ateliê, mas como é que isso foi transformando você e identificando esse caráter mais independente? Bom, eu acho que nesse momento mesmo da escola, da Escola de Belas Artes, como tinha toda uma galera com vontade de fazer exposições e uma afinidade de ideias e tal, a gente não tinha muito espaço para fazer essas exposições, que é natural, né? Normalmente estudantes, o que eu acho que na verdade é natural, mas não é bom, que os estudantes saem das faculdades tendo uma espécie de vazio, assim, né? Tipo, como é que vai ser agora? Então, a gente resolveu promover as nossas próprias exposições na época e a partir do que a gente também alcançava, né? Então, a gente não podia chegar numa galeria, mas a gente tinha, pô, a obra do meu pai lá em Itaipu, em processo, que não tinha ninguém morando, e a gente resolveu fazer uma ocupação lá. Aí depois a galera se empolgou e veio a ideia da gente tentar umas coisas mais ousadas. Aí fizemos uma nas barcas. Mas nessa época a gente estava, na verdade, se unindo para, vamos dizer, conquistar espaço para poder mostrar o que a gente estava produzindo. E acho que esse é um caráter mais de produção, né, do que de trabalho coletivo autoral, vamos dizer assim. E aí foi a partir desse encontro e dessas experiências que surgiu também a vontade de produzir coletivamente de forma autoral. Então nessa surgiu o Opa Vivará, eu fiquei ali só no comecinho, vamos dizer aí uns, não sei, acho que não chegou a um ano, e a gente chegou a produzir junto, eu produzi, acho que eu participei de uns 3 trabalhos com eles, e depois eu pulei fora. E aí eu acho que depois da experiência do Opa Vivará, eu me dediquei bastante ao meu trabalho como artista solo, vamos dizer assim também, né? Que era uma época que tinha muito edital, muitos editais, muitos salões. Acho que o próprio mercado de arte estava super agitado. Então, nessa época eu comecei a mandar projetos assim para. Na época eu percebi que ficava uma disputa muito grande pelos prêmios mais célebres assim aqui da São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas tinha muita coisa rolando no Nordeste. Então eu acabei mandando muito projeto para aquelas bandas de lá. E aí foi uma experiência muito legal também, que eu acho que é uma experiência do trabalho coletivo de outra forma, né? Porque apesar do projeto ser meu, eu chegava lá nos centros culturais e eu precisava montar uma equipe de trabalho às vezes, né? E eu sempre trabalhava junto, então teve essa experiência. E quando depois disso, depois de um tempo, eu fui morar em São Paulo, eu tive também lá no comecinho da Fósforos, né? Que depois virou Galeria Sé. E também foi uma experiência, vamos dizer, coletiva interessante. Acho que voltando à época do Grupo Pi, a gente teve também uma participação, na verdade, vamos dizer, um revival do Orlândia, esqueci o nome, acho que era isso. Que a gente conheceu o Ricardo Ventura e tinha uma casa em Botafogo, então a gente fez também uma experiência, acho que nessa época já era Opa Vivará, não era mais Pi, era Opa Vivará. Era o comecinho do Opa Vivará. E foi uma experiência muito bacana, que a gente ficou com essa casa, acho que alguns meses, funcionando de uma forma meio aberta, assim, só cuidando com a segurança, né, porque não dá para ficar totalmente aberto. Enfim, foram, né, olhando assim, aí agora recentemente voltando para o Rio de Janeiro, teve a experiência do sanitário com o Leandro Barbosa, né, parceirão lá, irmãozão.
E é interessante que muitas dessas coisas elas não são exatamente planejadas, né? Elas são meio que a reboque de uma coisa que está acontecendo na vida e aí é isso aí, bola para frente, né? E pensando no sanitário, eu vou falar um pouco do PI e do OPA, mas assim, pensando um pouco no sanitário, é, como é que foi? Não, desculpa, então vamos fazer o seguinte. É, como é que foi essa vontade de fazer algo coletivamente? Como é que isso transforma o seu trabalho? E como é que o seu trabalho individual transforma o coletivo? Olha, eu acho que dá para responder tudo isso dizendo assim de forma natural, sabe? Não, eu acho que é isso, né? Talvez eu tenha começado desse jeito, acho que tem a ver também um pouco com a minha personalidade, de estar sempre em bando. Então, eu acho que é isso aí, é bem natural mesmo. Acho. Entendi, é natural. E legal esse você procurar esses espaços também quando você fala dos editais do Rio e de São Paulo e que você viu que o Nordeste tinha muito espaço, então você foi para lá e levar. E essa cultura volta com você também quando você vai fazer uma exposição. Por exemplo, lembra da exposição que você fez no Jaime, né? Que você trouxe a Sim, pintura do. sim, a pintura é aquela estética de marcenaria também, né? Bruta, assim, Exatamente. meio carpinteiro de improviso. Isso você já fazia antes? Ou você traz dessa experiência? Não, então, a experiência dos trabalhos assim coletivos me levou a usar essa técnica do desenho para fazer alguns projetos. E de alguma forma eu achei aquilo interessante e também era um bom produto, vamos dizer assim. E de alguma forma eu não penso, eu acho interessante que depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que meu pai mesmo, que é acho que é uma referência forte que eu tenho também por conta da arquitetura e tudo mais, ele só sabe explicar as coisas desenhando, né? Então eu comecei a gostar dessa ideia e fazer esses, porque esse desenho de caderninho tem essa proximidade com o desenho de projeto, mas o desenho de projeto ele é bastante frio, então vamos dizer objetivo, calculista mesmo. E aí o desenho do caderninho ele é mais espontâneo, ele é mais solto. Então eu fiquei pensando que nesse lugar da arte, né, o projeto ele pode ter essa cara de caderninho também, então acaba virando um exercício de desenho. Às vezes eu amplio a dimensão para fazer um desenho desse espontâneo de caderninho, que é meio contraditório, porque no caderninho você tem é ligeiro, e num papel grande você não tem essa ligeireza toda. Então, mas eram exercícios, eu sempre gostei de exercitar mesmo o desenho. Aí nunca mais parei também, acho que tenho essa de começar a pensar um projeto, eu acabo desenhando. Mesmo que seja uma cadeira para minha casa, vai ter desenho, sabe? Inevitável. Então, eu acho que eu me perdi. Não, não se perdeu, não. Olha só, Dani, muito pop, né, gente? Ninguém fica me mandando coraçãozinho, não. Você chega, um monte de coração, Dani, Olha Dani. que beleza. Aí. E Olha Carol? só, Dani, vamos falar um pouco do sanitário. Você disse, é você e o Leandro, mas assim, existem várias colaborações. Eu acho que o entorno ali é muito importante também. Conta um pouquinho disso. Por que vocês Sim. decidiram fazer o sanitário ali exatamente daquela forma? Cara, foi também consequência do acaso, assim, vamos dizer. Mas muita coincidência mesmo. A gente morava, o Leandro mora no Morro da Conceição há um tempão. Eu cheguei lá em 2013. O Gustavo também mora lá, acho que desde sempre. E a gente tinha muito contato ali no morro nessa época que os três moravam em casas separadas ali, né? Tinha cada um seu ateliê e tal, casa-ateliê, né? E aconteceu que eu me juntei com a minha companheira, Diana, que está comigo até hoje, e tivemos o filhotinho. A gente vai, E aí, oi? a gente vai ver? Aí de repente eu posso chamar ele daqui a pouco. Deixa eu-
Aí, nessa união que a gente teve lá em casa, eu fiquei sem meu ateliê, né? Então precisava. Eu acho que já estava rolando uma vontade também de ter um ateliê fora de casa. E nessa época a gente, acho que o Leandro mesmo tinha me apresentado a galera do Prelo, do Germano principalmente. Então eu perguntei para ele, eles tinham acabado de alugar um espaço ali na Pedra Ernesto, e eu perguntei para ele se tinha alguma coisa lá e tal. E ele falou: olha, tem, mas a rua tá toda esburacada, não sei o quê. Eu falei: ah, beleza, mas eu vou dar uma olhada lá. E fui dar uma olhada. E de cara fiquei louco com o espaço, assim, falei, nossa, ele estava pronto para a gente começar, né? E era enorme e tal, só que aí tinha a questão financeira, que é sempre um problema. Então, falei, bom, juntar com a galera, né? Aí acho que o Leandro era talvez o que estava mais disposto a ter um ateliê também, porque a casa dele no morro era bem pequenininha na época. Então a gente meio que se juntou. No início o Gustavo também chegou junto. Mas aí depois o Gustavo pulou fora, entrou o Ivar, e acho que a gente passou um bom tempo, assim, tendo contato com outros artistas. Acho que nessa época passou também lá o Chamu, Samuel Dico, de Curitiba, passou Marconi Moreira, o Cleverson Salvaro sempre esteve aparecendo por ali. Então era uma galera assim que a gente, por amizade mesmo, agregava. E com o tempo, acho que a gente foi enxergando que o ateliê podia ter um potencial diferente, de ser só um ateliê, que a gente podia, de repente, ativar o espaço, né? Então foram muitas e muitas conversas. Nesse meio tempo a gente aprendeu a fazer cerveja, então eram muitas conversas com cerveja. E aos poucos a gente foi construindo o que ainda está em construção, na verdade, né? Esse é um processo que eu acho que, infelizmente, a pandemia deu uma freada, mas a gente está conversando com mais pessoas para, de repente, conseguir ampliar essas ações do ateliê. Então, já fizemos muitos debates aí com a Lara Lima, a Isabela Pucu, Leandro, a Eliane Furtado. Opa, falhou? Não, ele volta. Conversado sobre como ainda potencializar esse perfil lá no ateliê. E com isso também vem a relação com a galera do Instituto dos Pretos Novos, principalmente Antônio Carlos, que acabou chegando junto com a gente na ateliê também. Aí a galera do Prelo. Oi? Ué, tá sem som? Eita. Eu tô